terminando esse livro que tem muito. Quando voltarmos aqui, se Deus nos permitir, veremos quantas outras riquezas vamos descobrir. Mas indo para o final, e a última parte fala do casamento de Boaz com Ruth e do nascimento de Obed. Falamos da primeira parte desse último estudo a respeito da ordem de Deus, que as coisas de Deus têm ordem, da bênção de Deus, até onde chega ela, da garantia de Deus, através de Obed na vida de Noemi, e através de Jesus na vida de todos nós, e do afago de Deus, do amor de Deus lá na cruz, Jesus de braços abertos. E agora eu quero terminar falando sobre o projeto de Deus. Verso 17 ao verso 22. As vizinhas, verso 17 de Ruth 4. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Quando nós olhamos aqui que as vizinhas lhe deram nome, como assim? Trata-se realmente de algo muito incomum e muito pouco provável, já que quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que quem dava nome aos filhos era a mãe, ou o pai, ou ambos. Isaías 7,14, por exemplo, e Lucas 1, 62 e 63. Deixo essas referências para você ler. Mas nunca as vizinhas davam nome. Se não foram diretamente as vizinhas, pode ser que elas sugeriram esse nome? Pode ser. Mas nós vamos entender um pouco melhor essa expressão quando a gente voltar a falar sobre neto e sobre filho. Eu vou tocar um pouquinho mais nesse assunto, mais que tudo sobre essa expressão que as vizinhas lhes deram um nome. Veja, por exemplo, no versículo 17, o que elas disseram, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Aqui, outra coisa que me chama a atenção. Como assim que nasceu um filho a Noemi? Não foi a Ruth que nasceu filho? Então, aqui tem outra expressão parecida com a primeira que acabamos de ver. As vizinhas colocaram um nome na criança. Noemi nasceu um filho. Parece que as duas coisas não têm muito sentido. Agora, vamos ver. Quem teve o filho foi Ruth. Mas era muito comum também dizer dessa forma, principalmente pela proximidade das vizinhas com Noemi. Elas poderiam dizer: Noemi teve um filho, ou Noemi teve um neto. Era a mesma coisa no aspecto cultural. As próprias vizinhas reconheceram que o filho era de Ruth. Capítulo 4, versículo 15. Leia lá, por favor. Assim que é uma linguagem da literatura oriental, do costume daquela época. Por exemplo, dizer que Jacó é filho de Abraão não é errado. Jacó era filho de Isaac, e Isaac filho de Abraão. Mas dizer, o pai, o avô dizer para o neto, meu filho, até no Brasil existe esse costume, do avô dizer para o neto, ou de uma pessoa de idade dizer para uma pessoa mais jovem. Você está entendendo então que aqui é uma expressão mais cultural do que literal? Literalmente isso não podia ter sentido. E foi o que aconteceu aqui. As mulheres, elas participaram da alegria e do momento em que o nome era dado. Elas estavam ali, era como ser delas. Me lembra um pouquinho em Reis, capítulo 18, 1 Reis, quando Elias disse, por minha palavra eu digo que não vai chover, falando para Acabe. Espera, como assim? Pela palavra minha? Não é pela palavra do Senhor? Ali também é uma linguagem e algo muito profundo de dizer que a palavra do Senhor e a minha é a mesma. O que eu digo e o que o Senhor diz é a mesma coisa. Estamos tão alinhados que eu estou dizendo e o Senhor está respaldando, o Senhor está falando e eu estou confirmando. É aqui também essa ideia. O relacionamento dessas vizinhas era tão próximo a Noemi, a Ruth e, consequentemente, agora também a Boaz, que eles, os pais, estavam dando nome à criança, mas era como que se elas também estivessem dando, elas também estavam participando. Ok? Isso aqui é um detalhe não tão prático, mas
de uma informação importante. Mas, pensando bem, tem também um aspecto prático para nós. Quando nós estamos envolvidos na vida de outros, envolvidos para o bem, envolvidos para abençoar, envolvidos para edificar, então nós também nos tornamos participantes até do nome que vai ser colocado na criança, participantes até do momento íntimo da família, de alegria. É nesse sentido também. Muito bem. E lhe chamaram Obed. Vamos pensar um pouquinho nesse nome? O nome que deram ao filho de Boaz e ao filho de Ruth, servo. Isso é o que significa Obed, servo. Este era o pai de Jessé e o pai de Davi. Você já pensou nisso? O nome era muito apropriado para o filho de pais tão piedosos. E era costume colocar o nome nos filhos combinado com os nomes do Deus de Israel. Ele estava colocando aqui servo, ele será um servo. Descendente do Messias, da linhagem do Messias. Quando nós olhamos para Jesus, ele era o servo que veio para servir. Que ensino maravilhoso para nós. Então nós temos Obed, que era pai de Jessé, e Jessé é pai de Davi. E aí nós vamos ver a partir do versículo 18, aquilo que eu estava dizendo, o projeto ou a projeção de Deus. Até onde chega essa história? Aleluia! Nós vemos então aqui as gerações de Pérez. É interessante que se nós olharmos, Pérez gerou a Esrom a Arão, a Aminadab a Nazon a Salmão a Boaz a Obed a Jessé a Davi. Então a gente vê que há uma inversão da mesma genealogia. E nessa narrativa, ela termina com a genealogia do rei Davi, aonde a gente vai poder ver que ali vai entrar Pérez também. É comum nas genealogias da Bíblia que a gente não vai vê-las completas. Pode acontecer isso. E esta mesma relação, ela volta a aparecer e com algumas modificações. Por exemplo, em Mateus capítulo 1, você vai ver a genealogia de Jesus, e em Lucas capítulo 3, lá pelo verso 32 a seguir, você vai ver essa variação, tá? Mas isso é um detalhe, isso não altera nada. Agora, quando a gente pensa nesse tempo, desde Pérez até Davi, tá? Esse período, seja de trás para frente, de frente para trás, foi mais ou menos uns 600 anos, e bem provável, alguns nomes ficaram omitidos, alguns nomes da genealogia, algo que era comum na tradição bíblica. Agora, quando a gente pensa em Salmão, de Salmão a Davi, se admite que foi por um espaço de uns 340 anos. Nós vamos ver detalhes sobre essa questão de genealogia, tá? Então, não é o ponto mais relevante aqui, nesse sentido de que faltou colocar alguém. Esse aqui é um detalhe, tá certo? Agora, o assunto aqui é que o livro vai terminar não com uma história tremenda, mas vai terminar com uma genealogia. Por que o livro de Ruth termina assim? O livro termina assim porque Deus tinha o propósito de mostrar, de prover um projeto, uma projeção, uma continuação. Assim é a nossa vida. Deus tem um projeto, uma continuação, e aonde, aqui no caso dessa genealogia do livro de Ruth, ela vai chegar ao Messias. Aleluia! Agora pensa bem comigo. Ruth, uma mulher em uma cultura de patriarcas, onde em genealogia não se entrava o nome de mulheres. Louvado seja Deus! Ela entra na linhagem do Messias. Vejamos de novo. Ela era uma mulher
em uma cultura patriarcal. Deus a honrou. Ela era uma estrangeira. Deus fez ela habitar em família. Ela era uma viúva. Deus deu o marido para ela. Ela era pobre, se tornou rica. Ela era possivelmente estéril. Deus abriu o seu ventre, dando-lhe um filho. Deus, Ele é maravilhoso. Ele muda a nossa história. Ele muda a nossa sorte. Quando eu olho para isso, eu me lembro do que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 3, e o versículo 15. Assim diz a palavra de Deus: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Louvado seja Deus. Quando Deus falou com a serpente, com Adão e com Eva, depois que o pecado aconteceu lá no jardim, Ele está dizendo que Ele iria colocar inimizade entre a serpente e a mulher. Por que a mulher? Porque foi a mulher que foi enganada. E entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Gálatas 4:4 diz que na consumação dos tempos, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu pela lei e através de uma mulher. E este, que era a semente da mulher, iria ferir a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar, ou a descendência da serpente. Vamos entender algo muito, mas muito importante. Quem feriu a cabeça da serpente não foi a mulher, não foi Eva, não foi Maria, mãe biológica de Jesus, e não foi Ruth, e nenhuma mulher da Bíblia. Quem feriu a cabeça da serpente foi Jesus Cristo. Se nós dissermos que foi uma mulher, nós estamos cometendo um grandíssimo erro bíblico, ou dissermos que foi um homem. Ferir a cabeça da serpente, ou seja, esmagar a cabeça de Satanás, nenhum ser humano era capaz de fazer isso. Nós estávamos feridos com uma ferida de morte por causa do pecado. E somente Jesus Cristo, Senhor, poderia esmagar a cabeça de Satanás, dando-nos a vitória, mesmo ele sendo ferido lá na cruz, por causa de todos os nossos pecados. Assim que quando eu vejo aqui o livro de Ruth terminando com uma genealogia, mostrando que Ruth foi inserida, nós vamos encontrar lá no Novo Testamento o nome dela como o nome de mais 3 mulheres. Louvado seja Deus. Mulheres que entraram na genealogia de Jesus Cristo. Nós vamos ver Deus restaurando a dignidade da mulher, Deus usando a mulher, Deus levantando a honra dela. E foi isso que o Senhor fez através e por intermédio de Ruth. Por isso que o livro termina assim, para mostrar a grandeza de um Deus, de uma pessoa que estava em total desprezo, de uma pessoa que não tinha nenhuma esperança e que não conhecia ao Deus de Israel. Agora, ela teve a experiência com Deus de Israel através de Noemi. Ela emigra para Belém. Ela passa por todas as experiências que nós compartilhamos aqui nesse estudo. E ela chega no final do livro, casando-se com Boaz e tendo Obed. Aleluia! Deus restaurando a honra, a dignidade, trazendo bênção, não somente para ela, mas também para sua nora. Eu quero concluir esse livro com uma certa dorzinha no coração, com desejo de continuar meditando, porque se a gente continuar, Deus nos mostrará mais coisas. Recapitulando com você, dessa último estudo, a ordem de Deus, aonde nós precisamos ordenar nossa vida, priorizar nossa vida, colocar o boi na frente do carro, né, da carroça, não a carroça na frente dos bois, falando lá sobre casamento, sobre filhos, a bênção de Deus que chega a nós e outros serão também abençoados, a garantia de Deus
de ser o consolador, o regenerador, o resgatador através de Cristo, o afago de Deus, onde nós estamos ali abraçados com o Senhor, e a projeção de Deus, até onde Deus quer fazer-nos chegar, até onde Deus queria fazer-nos, como leitores desse livro, entender que Deus estava levando a Ruth. Louvado seja Deus. Eu quero terminar orando com você e por você. Pai querido, muito obrigado pela grande bênção deste livro que hoje nós estamos concluindo. Obrigado por esta oportunidade tão maravilhosa de estudarmos o livro de Ruth. Senhor, foram muitos áudios, muitas gravações, Senhor, tempo com a palavra, que trouxe hoje esta riqueza deste material que pode abençoar muitas pessoas. Queremos compartilhar com outros das riquezas que o Senhor nos deu nos dias que estivemos estudando esse livro no Antigo Testamento. Senhor, há uma projeção na vida do meu irmão, há uma projeção na vida da minha irmã. E eu quero pedir que o Senhor leve-o, que o Senhor possa levar a ele e a ela a viver o projeto que o Senhor tem. Nessa genealogia, ela vai chegar a Jesus. E no projeto que o Senhor tem para nós, chegamos a Jesus também. Chegamos ao projeto, ao propósito, que é viver para a Tua glória. Viver para a Tua glória, não viver para nós, viver para a Tua glória. Ainda que o Senhor restaurou sonhos, restaurou corações, trouxe, Senhor, tantas riquezas na vida de uma mulher que não tinha nada, de ambas havia um propósito. O propósito que eu vejo neste livro é que o Senhor é glorificado e que na vida de cada um de nós o Senhor possa ser glorificado. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que passamos estudando esse livro, o qual hoje, com ações de graças, estamos concluindo. Abençoa a cada um dos que participaram e outros que vão ouvir e participar, que eles sejam abençoados, que sejam transformados, que vidas sejam mudadas pelo poder do Espírito Santo e da Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção, que alegria, que dorzinha no coração de dizer que estamos fechando agora o estudo do livro de Ruth. Desejo que tenha sido de bênção para você. Escute uma e outra vez. Compartilhe com outros. Você pode pegar esses áudios e enviar para outros, gratuitamente, abençoando as vidas, usando essa ferramenta do tempo com a palavra, para que outros também conheçam do grande amor de Deus. Desejo que Deus te abençoe muito. Convido você a seguir aqui no grupo, a seguir comigo, porque nós vamos entrar num outro livro. Agora vamos para o Novo Testamento e vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Convido você para essa nova aventura, essa nova caminhada pelas Sagradas Letras. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o nosso próximo tempo com a palavra.